Salve galera, professor Tomil novamente aqui com a terceira aula introdutória para o estudo das funções. Então vamos nessa. Falaremos então da construção de gráficos de funções através da lei de associação, ou seja, através daquela fórmula matemática, através daquela equação que define a função. Através dela a gente vai montar a representação gráfica no plano cartesiano. E vamos trabalhar com alguns exemplos de funções elementares, que são aquelas funções que logo em seguida a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, funções de primeiro e segundo grau. Para isso, a gente apenas precisa seguir 3 etapas. A primeira etapa é montar uma tabelinha atribuindo os valores para x. Não é qualquer valor para x, são os valores de x do domínio da função, que ou ele é dado no próprio problema, ou a gente procura determinar ele na função em questão. A gente na tabelinha calcula os valores correspondentes de y, ou então de f de x, e a primeira parte está ok. Logo em seguida, a gente busca marcar no plano cartesiano os pontos gerados x e y dos pares ordenados que estão na tabelinha que a gente montou primeiramente. E finalmente a gente liga esses pontos, ou não em alguns casos, né? A gente liga esses pontos no plano cartesiano através de uma curva. Ora, essa curva pode ser inclusive até uma reta, né? Que a gente trata a reta como curva também. Tudo é curva. A reta é um caso específico que ela é alinhada, vamos dizer assim. Tá? Mas tudo é curva. Isso vai depender do quê? Do tipo de função que a gente está construindo o gráfico, e se vai ligar os pontos ou não e de que tipo isso vai acontecer, tem a ver com o seu domínio. Muito bem. Vamos rapidamente relembrar alguns conceitos. Função do primeiro grau, que ela tem esse modelinho aqui, ó, né? Primeiro grau porque o expoente do x aqui, que não está aparecendo, é 1, certo? A função do primeiro grau, quando o domínio dela for todo conjunto dos reais, o gráfico é uma reta oblíqua aos eixos coordenados. Os eixos coordenados são os eixos x e y, obviamente. Então ela pode ser uma reta com essa configuração, a gente diz que aqui é uma função decrescente, e uma reta com essa configuração, a gente diz aqui que é uma função crescente. Claro que essa reta pode estar desenhada mais para cima, mais para baixo, mais inclinada, menos inclinada. Isso vai depender do quê? Dos valorizinhos aqui, ó, numéricos, que serão assumidos por A e B. Tá? Já aproveitando o ensejo, quando o A for positivo, ela vai ter essa configuração, função crescente. Quando o A for negativo, ela vai ter essa configuração, vai ser decrescente. E o B vai determinar esse ponto aqui, ó, de corte com o eixo Y. E aí vai mudar a posição, se ela está mais para cima, mais para baixo, assim por diante. Tá? Nesse caso, essas duas que aqui estão, B está na parte superior do eixo Y, na parte positiva, então B é um número positivo. Mas isso a gente vai tratar mais para frente com um pouco mais de atenção. Isso aqui é só para embasar os exemplos que a gente vai fazer agora. A função do segundo grau, que tem esse formato aqui, ela é de segundo grau porque o termo de maior grau está aqui, ó, né? Tem expoente 2. E se ela tiver um domínio real, ou seja, todos os números reais, o gráfico dela é uma parábola. E a concavidade dessa parábola, que é essa abertura aqui, ó, vai poder ser voltada para cima ou para baixo. Quem determina essa concavidade é esse termo aqui na frente x², que é o A. Tá? Positivo ele é assim, negativo ele é assim. O C também, da mesma maneira que o B aqui, vai determinar onde ela corta o eixo Y. E essa posição dela, se ela está mais para cima, mais para baixo, mais aberta ou mais fechada, vai determinar do B e também do A. Tá? Os valores, né, numéricos aqui que vão determinar a posição exata da parábola. Mas como eu disse, esse não é o principal nesse momento. Tá? É só para a gente relembrar aqui a principal configuração dessas duas funções quando representadas no plano cartesiano. Muito bem. Vamos a alguns exemplos para a gente entender exatamente como funciona. O principal aqui vai ser o quê? A montagem do gráfico considerando a função e o domínio. Vejam este caso aqui, ó. Construa o gráfico da função f, porque essa função f, tá vendo? Ela vai de D para R, ou seja, o contradomínio a conjuntos reais, e o domínio não está indicado aqui. Por quê? Porque ele está indicado aqui, ó, certo? E ele está dando um domínio através do intervalo que vai de 2 até 3, podendo ser 3, certo? Lembrando que esse conjunto aqui tem infinitos números, entre 2 e 3, podendo ser 3. Muito bem, qual é o primeiro passo?
para a montagem do nosso gráfico, a tabela, certo? Montei uma tabelinha de x e y, daremos valores para x. Eu estou colocando o primeiro e o último. O último com certeza é o 3. Por que eu fiz essa marcação aqui, ó? Né? Na verdade, isso aqui é difícil você encontrar, isso aqui é uma questão didática para melhorar o entendimento, né? E você não esquecer que nesse conjunto de valores de x dessa função, que é o domínio, entre 2 e 3 aqui tem uma infinidade de números, porque são reais. E o 2, na verdade, nem faz parte desse conjunto, apesar de eu estar vendo ele aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Vou colocar uma bolinha aberta no 2 e uma bolinha fechada no 3. Isso aqui é um lembrete, pessoal, né? Para saber que em condição esses números estão. Todos esses que estão aqui no meio seriam bolinhas fechadas. Vamos então calcular os pares ordenados através da função, né? Vou começar com o primeiro valor, que é o 2. Botei o 2 no x aqui e aqui. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, quando eu coloco o x valendo 2, o y é 5. E vai para a tabelinha. Agora vamos pegar o 3. Botei o 3 no lugar do x. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. E vai o 7 para a tabelinha. Esses outros valores aqui, ó, não vale a pena a gente fazer. Mas se você quisesse colocar, por exemplo, aqui no meio, o 2,5, você poderia, o 2,1, o 2,3, o 2,4, assim por diante, ok. Mas como a gente já sabe que essa função aqui, o gráfico dela tende a ser uma reta, né? Uma linha reta, com 2 pontos já é o suficiente. Então, vamos para a representação no plano cartesiano. Vamos marcar primeiro o ponto para ordenado 2 e 5. 2 para x, 5 para y, as duas linhas auxiliares ligando, e aqui está o ponto 2 e 5, que eu já desenhei ele com a bolinha aberta, porque na verdade o primeiro ponto do gráfico nem é esse, seria o próximo. Agora vamos marcar o ponto 3, o 7, as linhas ligando, e aqui está o ponto 3 e 7. A gente podia até dar nome para esses pontos, né? Ponto A e ponto B, mas nesse caso não precisa. Ok? Aí está. E agora, eu sei que esse gráfico aqui tem que ser uma linha reta, porque é uma função do primeiro grau. Eu acredito nisso, inclusive, nesse momento. Então, bastaria eu ligar aqui. Mas eu queria reforçar com vocês que se nesse entre 2 e 3 eu colocasse o 2,5, deixa eu pegar a canetinha aqui. Opa! Vou pegar a canetinha aqui. Se eu marcasse o 2,5 aqui, ó, e fizesse o cálculo, quanto que ia dar o y? Né? 2,5 vezes 2 daria 5, daria 6. Eu teria um ponto aqui, ó, bem aqui no meio, ó, porque o y seria 6. Se eu colocasse no x 2,1, 2,3, 2,4, esses pontos iam aparecer aqui, ó, com 2,1, com 2,3, com 2,4, com 2,5, com 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, certo? Embora no meu aqui não tenha ficado, porque é difícil acertar com o mouse, né? Mas se eu colocasse mais valores aqui, em vez de só 2,1, 2,0, 1, 2,2, esses pontos iam começar a se acumular um do ladinho do outro, certo? Formando uma linha contínua, porque eu tenho infinitos valores aqui entre 2 e 3. E aí, no final das contas, essa linha contínua, né, ficaria, vamos lá, ficaria assim. Então eu não preciso marcar aqueles pontos, porque eu sei que eles existem aqui, ó. Então eu marco direto, como eu sei que é uma reta, essa figura aqui está. Por que eu não continuo com a linha aqui para cima, aqui para baixo, como talvez você tenha olhado aqui e tenha imaginado? Porque depois do 3 o gráfico não deve mais existir, nem antes do 2. Porque dá dito aqui, ó, eu quero essa função com isso aqui. Certo? Muito bem. Então esse gráfico aqui, né, que eu falava que tendia a ser uma reta, na verdade a palavra correta é um segmento de reta. Segmento é um pedaço, ele é só um pedaço de reta, porque a reta é uma figura infinita. Então essa função aqui, o gráfico tende a ser uma reta, mas com esse domínio ele é só um pedaço de reta, por isso um segmento de reta. Notem que eu consigo escrever o conjunto imagem. Claro que o conjunto imagem vai ter o primeiro e último número, como vocês estão vendo aqui. Notem que o 5 não faz parte do conjunto imagem, e o 7 faz. A gente vai ver mais adiante, mas já posso destacar aqui para vocês, que o conjunto imagem, quando a gente tem um gráfico, é a projeção que esse gráfico aqui faz no eixo Y. A projeção aqui é uma projeção ortogonal, é uma sombra que esse gráfico faz aqui, mas é uma sombra
formando esse ângulo aqui de 90 graus. Ó. Então é como se essa linha do gráfico fosse deslocada para cá. Ela ficaria como? Ela ficaria aqui, ó, nessa região. Ó. Aqui ficaria a bolinha aberta, ela veio para cá. Essa bolinha fechada viria para cá. E essa linha ficaria toda amassadinha aqui. Ó. O conjunto de imagem é esse que vocês estão vendo. Ó. De 5 até 7. De 5 até 7. O 7 é uma bolinha fechada. Por quê? Porque para cá vem essa bolinha fechada. Esse ponto aqui, ó, ele faz parte da função. Esse não faz, então a bolinha aberta. Ok? Muito bem. Vou passar uma borrachinha aqui. Está certo. Fizemos a representação gráfica dessa função. Tá? Com todos os detalhezinhos. Agora, olha só. O segundo exemplo que nós temos aqui, vocês podem perceber que a função é a mesma. Então, o que mudou desse exercício para aquele lá? A mudança está aqui, ó. Está domínio. Construa o gráfico dessa função de reais e reais. Né? Agora, o domínio é conjuntos reais. Então, eu posso colocar no valor de x qualquer número. Certo? Qualquer número. Se por acaso, pessoal, esse exercício tivesse simplesmente custo gráfico dessa função e não fosse dito nada, você ia considerar que o domínio é real. Ok? Você ia considerar isso. Então, vamos resolver. Fiz uma tabelinha agora. Vejam, pessoal, por que eu fiz uma tabela com 3 pontos? Porque não precisa. A função no primeiro grau, o gráfico tende a ser a reta. Quando eu digo tende, é porque ele pode ser uma reta, pode ser um segmento de reta, pode ser uma semi-reta ou um conjunto de pontos alinhados em uma reta. Mas basicamente a gente diz que o gráfico da função no primeiro grau é uma reta. Só vai mudar a configuração de reta, né? Dependendo do domínio. Então, ó, esse aqui, ó, 2 e 3, essa parte aqui, ó, já é a parte que foi feita no exercício anterior, depois vocês podem comparar no exemplo 1 que acabamos de fazer, é o mesmo aqui, ó. Eu só acrescentei mais o valor de x para mostrar, mas você poderia escolher com esses dois, ou esses dois, tá? O ideal aqui, como domínio é real, a gente colocasse um negativo e um positivo para dar amplitude no desenho, tá bom? E por que eu coloquei a reticência antes do menos 2? Porque existem outros valores que eu posso colocar aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Lembrando, 2 valores eram suficientes, tá? Poderiam ser os mesmos do exercício anterior, ou então outros 2 aqui, certo? Então vamos lá, pegamos a função, agora eu vou colocar o menos 2 no lugar do x, e tenho o menos 3 como resposta, ali está. Faço a mesma coisa com 2, tenho como resposta 5, ali está. E esse cálculo aqui, inclusive, foi feito no exercício anterior. E se eu escolhesse outros valores intermediários aqui, ó, todos eles teriam seu valor correspondente. Chegando no plano cartesiano, vamos marcar primeiramente o ponto menos 2, menos 3. Menos 2 para x, menos 3 para y. Aqui está o primeiro ponto. Bolinha fechada, porque ele faz parte do domínio. Todos os números fazem parte do domínio nesse caso. Qualquer ponto que eu marcar aqui vai ser bolinha fechada. Certo? Agora vamos marcar o ponto 2 e 5. Aqui está o 2. Lá está o 5. Aqui está o ponto 2 e 5. E finalmente o ponto 3 e 7. 3, 7. Se você notar, opa, aqui está o ponto. Se você notar, essa parte aqui é igual ao exercício anterior. E lá o gráfico ficou só aqui. Aqui não, como o domínio é real, se eu colocasse outros valores aqui, ó, vocês podem ver aqui onde está a minha marcaçãozinha, eu teria outros pontos aparecendo aqui nesse espaço. Ó. Em vez de ele ter ponto só nesse pedacinho, eles teriam toda essa extensão aqui. Inclusive para cá. Porque se eu colocar o número maior que 3, por exemplo, 4, eu tenho 4 aqui, e eu teria um pontinho por 4 aqui em cima, ó, tá? Com o correspondente y9. E se eu fosse aumentando os valores de x, eu aumentaria os pontos. Então, o que eu faço aqui? Eu posso ligar todos eles. E notem que essa linha não acaba aqui, ó. Eu não precisaria nem deixar essas bolinhas aqui fechadas tão grandes, tá? Porque todos esses pontos que vocês estão vendo na linha aqui, ó, são bolinhas fechadas. Assim como no caso anterior, os pontos que estavam lá. Na verdade, a linha do gráfico é tudo bolinhas fechadas. Só que eu não preciso calcular todos eles, certo? Aqui nesse caso, 2 pontos bastariam. Se eu fosse fazer com 2 pontos, eu usaria esse aqui e esse aqui, por exemplo. Que aí eu tenho um ponto de cada lado e desenho o gráfico em toda a sua plenitude, tá? Não desenho o gráfico pequenininho no quadrante. Se o domínio é real, faça o gráfico passar pelos quadrantes, tá? Dê amplitude visual para o gráfico, porque essa é a ideia, ok? Muito bem. Esse sim é uma reta. Por quê? Porque é uma figura finita. Como não tem bolinhas aqui na ponta, pessoal,
a gente sabe que isso aqui continua para lá e continua para cá. Se tu desenhar essa reta e ela acabar aqui na bolinha, qualquer um que olhar e entender como é a representação gráfica de funções, vai achar que o gráfico acaba aqui. Às vezes até um livrinho ou outro, eles cometem esse deslize, tá? Acaba o gráfico bem em cima da bolinha. Mas isso é ruim. Essa extensão aqui me indica que essa aqui é realmente uma reta e essa figura infinita ela continua para lá, continua para cá. Basta que eu aumente os valores de x ou diminua os valores de x aqui, porque o domínio é todo o conjunto dos reais. Como é que vai ficar o conjunto imagem? Todos os reais também. Isso tu pode até gravar. Numa função do primeiro grau, se o domínio é real, a imagem também é o CA. Aqui lembrando o contradomínio, né? A expectativa dos valores y. Ok? A continuação dos exemplos seguirá no próximo vídeo, na segunda parte deste vídeo aqui.